Seja bem-vindo a mais uma edição do Abre Aspas. Esta semana a gente vai conversar sobre economia, especificamente sobre a declaração do imposto de renda, um assunto muito importante que todo mundo está falando aí. E hoje a gente trouxe a Cândida Maria, que ela é especialista no assunto, não é, Cândida? Isso mesmo. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Muito obrigado, viu, Fred, pelo convite. E hoje eu vim exatamente para trazer uma luz para esse assunto tão polêmico, né? A sua formação qual que é, Cândida? Sou formada em Ciências Contábeis, Fred, há 9 anos. E já há 7 já faço muitas declarações de imposto de renda, viu? E neste ano de 2024, nós vamos ter novidades na declaração? Sim, Fred, temos muitas novidades, tá? E exatamente por isso que estamos aqui hoje, para tirar algumas dúvidas, porque realmente mudaram algumas situações que a gente vai precisar rever isso hoje. Quais são as principais mudanças que a gente vai ter em 2024? Isso. Vamos ver primeiro as pessoas que já estão obrigadas a declarar o imposto de renda. A faixa mudou agora de R$ 28.000 para R$ 30.639,90. Esse valor também já teve um aumento por causa da inflação. Era um pouco menor, não é? Exatamente. Era 28.890. Então, esse é o total que a pessoa recebeu no ano. Um rendimento anual, seja então, salários... agora, 28 passou para... R$ 30.639,90, viu? Então, preste atenção agora que se você tiver recebido até os 28, 29, não está mais obrigado. Mas aí você vai ver se vai compensar, se você fazer a declaração ou não. Teve alguma outra mudança além do valor? Sim. Vamos também lembrar que as pessoas que tiveram atividade rural era de 140 mil e foi para 153, 199,50. Aumentou também essa faixa. Aquelas pessoas também que tinham imóveis, propriedades, agora é até 800 mil. Então, essa posse de propriedades agora só é obrigada acima de 800 mil. Aumentou também bastante a faixa. E também lembrar daquelas pessoas também que têm ativos em ações na Bolsa de Valores. Essas pessoas antes de qualquer valor era obrigada. Agora também é só acima de 40 mil em ativos na Bolsa de Valores que também estão obrigados a declarar. Antes, então, era só ter ações, era obrigado. Era obrigado. Agora tem que ter um valor. Agora, acima de 40 mil em ativos. Em ativos. Isso e mesmo. os imóveis, antes parece que era bem menor do que o valor que está sendo cobrado agora. Era o máximo, era acima de 200 mil. Agora isentou até as pessoas com 800 mil. Então, se você tem um bem, uma posse, um terreno, até 800 mil, não está mais obrigado a declarar. Só acima desse valor. E como que a pessoa faz para declarar? Exatamente. Hoje nós temos duas formas para fazer as declarações. Nós temos o programa do imposto de renda, que exatamente nós baixamos nos computadores, né? Nós utilizamos dessa forma. E também temos o aplicativo que chama Meu Imposto de Renda, que também é baixado no site da Receita Federal e que também é possível você fazer a sua declaração pelo seu aplicativo. E, assim, é necessário pagar alguma coisa para fazer a declaração por esse aplicativo? Não. O aplicativo é exatamente para você fazer a sua própria declaração. Você já acessa a sua conta pelo Gov, já preenche os seus dados principais e ali você mesmo consegue preencher as informações básicas, né, dos seus dependentes, das suas receitas e também consegue preencher até mesmo suas deduções. Dependente, você falou aí. Quem que pode ser dependente? Isso. O que é um dependente? Boa, Fred. Porque os dependentes são quase necessariamente uma obrigação, né? Porque hoje, necessariamente, praticamente todo mundo tem um dependente. E esses dependentes podem abater nas suas deduções. Então, o primeiro dependente que a gente informa é o cônjuge. Seja ele casado ou não, Fred, se você já possui uma pessoa que é a sua parceira ou que você também inclui, ele já está casado também, ele já é o seu cônjuge e já vai estar incluído na sua declaração. O outro dependente também que pode ser incluído são os filhos e enteados. Esses, Freds, também são importantíssimos colocar na declaração. Por quê? Nós vamos ver agora, após, que as deduções podem ser incluídas também dos filhos e enteados,
porque eles podem abater bastante deduções. A dedução, me explica aí o que é, como funciona, como eu faço para tê-la. Exatamente. É muito importante, pessoal, nós termos esse critério, esse cuidado de também termos essas deduções, porque essas deduções elas vão abater no seu imposto de renda. O que é essas deduções, Cândida? O que eu posso lançar? Então, necessariamente, são com relação à educação e à saúde. Esses dois ramos, os valores, né, tem um teto para lançar, mas esses valores são permitidos você lançar, por exemplo, com relação à educação, ao valor da escola que você paga, ou se você faz uma faculdade, um ensino superior, ou um técnico também é permitido, né, dos seus dependentes. Você pode incluir, né, a faculdade, a escola ali do filho, do enteado, todas as boletos, despesas que são passíveis, são lançadas ali nas deduções na parte de educação. E da saúde também é permitido lançar, Fred. Por exemplo, os gastos com plano de saúde. Temos que lembrar também das despesas que tiveram com consultas particulares, laboratórios, exames complementares. Todos esses podem ser abatidos no seu imposto de renda, Fred. Medicamentos? Medicamentos não inclui, viu? Medicamentos ainda não é dedutível de imposto de renda, apesar de ser uma despesa bem alta, não é verdade? Verdade. Mas ainda não é dedutível. Mas os planos de saúde já conseguem informar bem detalhadamente todas as informações que foram gastas nos planos de saúde. E no caso, por exemplo, para eu fazer a declaração, que documentos que eu preciso ter em mãos para começar esse processo? Isso mesmo, Fred. É importantíssimo para você até passar para o seu profissional contábil todas as informações possíveis. Então, de primeira, já é necessário ter as informações básicas do contribuinte, né? Então, nome, CPF, título de eleitor, endereço, a atividade que exerce na empresa, ou se é, né, aposentado ou não. Então, essas informações básicas já são necessárias. E, após isso, é preciso informar as informações de rendimento. Então, por exemplo, se você é aposentado ou pensionista, já pega o seu informe ali, né, na sua entidade previdenciária e já pega seus informes de rendimento. Se você for um trabalhador de empresa privada, também já pede lá na empresa, né, o seu informe de rendimentos com os seus rendimentos da empresa. E a gente também precisa, Fred, informar, por exemplo, os extratos bancários para ver se teve rendimentos nas suas contas ou não. É interessante a gente lançar, né? Nós falamos aqui novamente dos planos de saúde que tem que, né, pegar os informes de rendimento. Se a pessoa tiver essa faculdade ou na escola do seu enteado, do seu filho, tem que ir lá buscar também um informe de rendimento da empresa. Então, precisamos do máximo de informações. Essas informações são imprescindíveis para conseguirmos preencher a sua declaração corretamente. Quais os benefícios da gente fazer anualmente a declaração? Quem é obrigado tem que fazer mesmo, mas qual é o benefício que a pessoa tem? Verdade, Fred. A gente só olha, assim, os malefícios, né? Só as dificuldades. As dificuldades, não é verdade? Mas, realmente, a gente tem ponto, sim, a falar sobre os benefícios. Vamos primeiro falar que a gente não quer ficar pendente com a Receita Federal, né? Ninguém está querendo ficar aí com o CPF bloqueado. Mas se for olhar, Fred, tem as suas vantagens sim. Pode ficar com o CPF bloqueado? Não, não dá, Fred. Infelizmente é praticamente impossível. Mas é uma consequência da pessoa que não faz a declaração. Exatamente. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Se a pessoa ficar com um débito ou até mesmo omisso da declaração, a Receita, infelizmente, ela já consegue ter acesso e ela futuramente pode bloquear assim o seu CPF. Né? Não que vai restringir você de alguma coisa, mas ela bloqueia exatamente para você ficar regular com a Receita Federal. Causa um atraso de vida na pessoa. Exatamente. Né? A pessoa passou no concurso, primeiro
brasileiro vai ter que ir lá regularizar a sua situação na Receita Federal. Então, a gente não está querendo isso. Estamos precavendo para que você se prepare para isso e que não tenha esses problemas, né? Mas falando das vantagens, Fred, a gente pode pensar, por exemplo, nos casos dos empreendedores, por exemplo, os MEIs, né? A gente sabe que os MEIs não necessariamente estão obrigados à declaração, mas é um benefício deles transmitirem as declarações para que eles possam ter um comprovante de rendimento. Porque na declaração você se autodeclara, você se autoinforma quais são seus rendimentos, quais são seus recebimentos, seus bens, seus direitos. Então ali você se informa. E a Receita Federal vai passar a ter acesso a isso. E é um documento aceitável em qualquer ambiente da Receita Federal. No nosso país, você pode levar a sua declaração de imposto de renda. Então, ela sim é um comprovante de renda para os autônomos, MEIs e até pessoas que também não tinham, né, documento nenhum, podem fazer a declaração de imposto de renda. E também nós podemos falar também, Fred, das despesas médicas que nós acabamos de citar novamente. Tem as vantagens de você informar na sua declaração as despesas. Por quê? Elas vão deduzir do seu imposto. Então, tem pessoas que conseguem até restituir, né, uma parte do seu imposto, né, que já foi paga anteriormente, depois que abater essas despesas, porque elas são dedutíveis, né? Então, quanto mais informações você levar, quanto mais despesas você tiver para informar, também é uma vantagem. Você vai conseguir, por exemplo, ou diminuir ou até mesmo restituir uma parte do seu imposto. Então, tem as suas vantagens, sim. A restituição, no caso, seria a Receita Federal te devolvendo. Isso aí, uma parte do seu imposto, isso mesmo. Uma parte do imposto. Porque você tem esses benefícios, você já fez o pagamento do imposto, né? Mas você também tem o direito, se você autodeclarar as informações, você vai ter o direito da restituição. E agora também, com essas mudanças, agora a restituição pode ser até por Pix, Fred. Porque a Receita já está fazendo transferências, né? Tanto transferências bancárias por TED e agora também pelo Pix. Uma novidade boa. Boa, com certeza, isso é ótimo. Qual que é o prazo, Cândida? Até que dia eu posso entregar minha declaração? Isso aí. Então, começou agora dia 15 de março e nós temos até 31 de maio para transmitir essas declarações. Olha, mas não deixe para depois. Vamos, o máximo, agilizar para que a gente possa transmitir primeiro. E a Receita tem aquele critério. Quem transmite primeiro, recebe primeiro. Então, vamos agilizar para que a gente possa enviar essas informações, né, para o seu profissional contábil, para o seu contador, ou você preencher sua declaração, para que possa enviar o mais rápido possível para a Receita e você também ter sua resposta o mais rápido possível. Vamos lá, eu esqueci. Vamos supor, né? Esqueci de fazer a minha declaração. É possível fazer após esse prazo de 31 de maio? Sim, Fred, é possível sim, viu? Porque o programa fica aberto, né? A Receita Federal permite o programa ficar aberto e pode ser enviados todas as declarações. Mas, infelizmente, tem uma multa por atraso de entrega na declaração. E o mínimo é R$ 165. E pode ser mais que isso? E pode ser mais, porque ele tem até 20% do valor devido do imposto. Então, realmente não é uma multazinha que a gente ia gostar de pagar, né? Então, com certeza, recomendo a todos fazer até o prazo de 31 de maio para que não pague a multa por atraso de entrega. Muito legal. Cândida, muito obrigado pela sua entrevista, pelo esclarecimento que você deu e fique à vontade para voltar quando desejar. Com certeza, Fred. Voltaremos sim, viu? Muito obrigada. E tomara que o pessoal te entregue as declarações bem antes, né? Com antecedência, não em cima da hora. Estamos aguardando, viu? Gente, esse foi mais um Abre Aspas. É um prazer ter você aqui como nosso telespectador, conferindo essas novidades, essas informações toda semana. Na próxima semana a gente volta com uma outra entrevista sobre outro assunto.